E a entrevista dessa semana é com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Ele é o fundador do Instituto Santos Dumont, um centro de pesquisa científica que fica em Macaíba e completou 10 anos. Nicoleles falou um pouco sobre a chamada Covid crônica e os impactos na área da saúde, além de um novo projeto que está em desenvolvimento voltado para doenças neurológicas. Vamos ver. Eu vou começar esse bate-papo com o professor Miguel Nicoleles, aproveitando o local onde a gente está, que é o Instituto Santos Dumont, que diz muito sobre ele, diz muito também sobre o cenário de pesquisa no nosso país como um todo. Para questionar e perguntar, professor, qual é o cenário hoje e o que isso representa no avanço de pesquisa para o país de uma forma geral? Bom, na realidade o Instituto Santos Dumont vem de um projeto de 20 anos que visava descentralizar a produção de ponta, da ciência de ponta brasileira por todo o país. Então, quando eu tive essa ideia de criar esse complexo que hoje é o campus do cérebro, a grande motivação era trazer para o Nordeste um grande centro de pesquisa que pudesse realizar projetos que tivessem impacto não só no Brasil, mas impacto mundial. A pandemia, de certa forma, mudou alguma coisa, já que as pessoas passaram a ver a ciência com outros olhos e até por uma questão ideológica e política também muito polarizada, né? Uns desacreditando na ciência, mas outros entendendo a importância e o valor da ciência? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia foi um momento onde tanto a ciência como os cientistas puderam mostrar a magnitude do impacto do seu trabalho para toda a humanidade. Se não fosse o desenvolvimento das vacinas em tempo recorde, em menos de um ano, nós teríamos perdido muito mais pessoas, né? Milhões a mais do que nós perdemos. E mesmo tendo sido um dos maiores desastres humanitários dos últimos 100 anos, foi a primeira grande pandemia onde a ciência teve a chance de atuar como se fosse um exército. Né? E ela ganhou a batalha. Não sei se novas doenças vão surgindo ou com o avanço da ciência é possível diagnosticar doenças que até então a gente não ouvia falar, mas principalmente relacionadas à questão neurológica mesmo, de TDAH, entre outras, estou dando um exemplo genérico. Isso é uma evolução da ciência no diagnóstico ou é de fato que algumas pessoas, que essas doenças estão surgindo por algum motivo? Bom, isso varia de caso a caso. Em algumas doenças, nós provavelmente melhoramos a nossa capacidade de diagnosticá-las. Então, isso contribui para o aumento da incidência, né? Mas em outros casos, por exemplo, a gente está vendo uma explosão de doenças neurológicas em jovens, adultos jovens, devido ao efeito do Covid crônico, das sequelas produzidas nas pessoas, principalmente nas que tiveram mais de uma infecção, que o risco começa a crescer exponencialmente a partir da segunda infecção. E a gente não fala disso abertamente aqui no Brasil, mas em outros países é um debate profundo, porque o impacto na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos sistemas de saúde de pacientes que sofrem de Covid crônico vai ser tremendo. E esses sistemas não necessariamente estão preparados para absorver a demanda aumentada de pacientes neurológicos, pacientes com lesões do sistema nervoso central, que vão exigir cuidados para o resto da vida. Então, esse é um problema que o Brasil não pode simplesmente olhar para o outro lado e tentar ignorar. A demanda que o SUS vai ter nos próximos anos de pacientes com efeitos crônicos do Covid vai ser tremenda, já é tremenda. Professor, falando sobre o seu projeto mais recente, é um projeto grandioso para tratar milhões de pessoas pelo mundo afora, né? A nossa ideia desse projeto, que chama-se Treat 1 Billion, né? Tratar 1 bilhão, é levar toda a tecnologia que eu criei junto com meus alunos e colegas, que chama-se interface cérebro-máquina, né? Que são métodos de interfacear de forma não invasiva o cérebro com artefatos robóticos, virtuais ou computacionais, para tratar uma série de patologias do sistema nervoso que representam uma das grandes contribuições para o número extraordinário de bilhões de pessoas hoje que sofrem no mundo com essas doenças. Nós lançamos esse projeto o ano passado, já anunciamos o nosso primeiro parceiro internacional, que é o Hospital São Rafael, que é o maior hospital privado da Itália, em Milão. Milão vai ser o nosso primeiro hub
o hub europeu do projeto Treat 1 Billion. Estamos negociando com outros países e o ISD, a gente espera, seja o hub brasileiro dessa network mundial, que visa entregar para a sociedade tratamentos, protocolos de reabilitação, novas terapias para doenças como derrame, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, lesões medulares, epilepsia crônica, depressão crônica. Então, se você juntar todas as doenças neurológicas e psiquiátricas, você tem um número que é extraordinário, 3,4 bilhões de pessoas. E daí acho que o timing do nosso projeto é extremamente adequado, porque só atuações globais de colaboração de grandes grupos de cientistas vão permitir que essas terapias atinjam essa escala, né, de pacientes.